Bom, meu nome é Benjamin Talvikin. Na verdade, eu nasci numa casa onde tinha a presença da música. Minha mãe fazia música. Minha mãe cantava, era uma boa cantora lírica e tocava piano, se acompanhava. Ela se apresentou até casar, era muito comum isso, né? Então eu cresci com minha mãe cantando e tocando piano. Eu me lembro eu com 3 anos de idade, deitado assim, minha mãe tocando, eu adorando assim. Ela fazia música do mundo, antes da época um pouco, do que se chamou world music depois, porque ela tinha um repertório vasto, assim, eu sou de família judaica, mas ela não cantava só canções judaicas, ela cantava música da Espanha, música da Rússia, cantava gospel, sabe? Negro spirituals americano. Depois eu sou o mais novo de 3 irmãos. E os meus 2 irmãos, uma irmã e um irmão, a gente era meio escadinha assim. Tinha um piano em casa, que a minha mãe tocava. Eu às vezes ia, tentava uma coisinha ou outra, mas eu me lembro que meus pais contrataram um professor de piano para os 3 filhos. E eu detestei. Eu me lembro que eu ficava chutando o pé do professor. E ele pediu para parar de dar aula para mim. E eu, consegui, sabe? Foi assim. Mas eu gostava, assim, muito de música, como meus amigos que não eram músicos gostavam. E alguns se tornaram também músicos. Mas era uma coisa muito ligada à vida da turma. Então, quando surge Led Zeppelin, por exemplo, a gente se reunia para ouvir os discos, né? Depois surge o rock progressivo. Mas eu não pensava em ser músico. Até que por aí entra a música brasileira. Eu me lembro que foram 3 discos, mais ou menos, que fazem essa ponte para mim, para alguém que ouvia o rock progressivo, que foi o Matita Perê do Tom Jobim, um disco que o Jobim lançou em 72, o Egberto Gismonti, que foi um músico importante para mim também, um disco chamado Água e Vinho, e o Clube da Esquina do Milton Nascimento. Esses 3 discos para mim foram uau, assim, uma revelação. Assim. E aí eu comecei a querer tocar piano, porque tanto o disco do Egberto como do Tom Jobim, o piano era o instrumento principal. Fui muito influenciado pelo jazz, que era a música que esse grupo de pessoas com os quais eu convivi nessa casa, dos 18 aos 20, ouviam e tocavam. Primeiro eu me sinto muito atraído pela música tradicional, já desde aí, pelas manifestações tradicionais, maracatu, coco, bumba meu boi, congado, né, os repentes, pífanos, tudo isso. Pela música erudita. E músicos que foram muito importantes para mim como do instrumento, do piano. O primeiro foi o Bill Evans, depois o Keith Jarrett, que é um pianista norte-americano que, fora tocar, me impressionou muito. Ele fez uma coisa que passou a ser uma referência importante e um caminho importante para mim. Keith Jarrett entrava, isso já nos anos 70, ele entrava para fazer uma apresentação num teatro, sem ter nada na cabeça. Sentava no piano e começava a tocar. Ele não tinha um repertório pré-programado, ele compunha na hora. Eu fiquei muito impressionado a primeira vez que eu ouvi o Keith Jarrett, muito. Fiquei tomado. Assim. E fui em busca disso. E com 18 anos eu decidi que eu queria tocar piano. E também decidi que eu não queria fazer nem medicina, nem engenharia, nem ser advogado. Na verdade, eu me senti bastante influenciado por todo o movimento hippie que acontecia naquele momento, mais do que a questão da esquerda. O Brasil vivia uma ditadura. Eu não era tão com 16 anos, não é que eu era consciente da ditadura, né? Mas mais do que me identificar, digamos, com a esquerda, tal, eu me identificava com a questão hippie. E aí eu saio de casa. Com 18 anos eu saí de casa. Quando eu saí com 18 anos, eu primeiro fui organizar concertos.
fui trabalhar na Secretaria de Cultura, e muito novo. Então eu comecei a me sustentar. Eu pagava meu aluguel, pagava minhas... já com essa idade. E estudando piano. Fui ter aula com pianistas de música erudita, porque eu entendi que eu queria desenvolver a técnica. Eu já estava atrasado, digamos, para alguém que quer viver da música. Em geral, começa com 5, 6, ou 8, ou 10. E esses pianistas de música erudita não quiseram me dar aula, achavam que eu estava velho. Mas eu já estava tomado por isso, sabe? Eu não conseguia me imaginar não tocando piano. Então eu sentei a bunda na frente do piano e comecei a tentar desvendar aquilo. Quando eu saí de casa, eu fui morar numa casa aonde foi uma coisa engraçada. Eu saí com a minha irmã, a gente saiu juntos, alugamos uma casa por um preço mínimo. Uma casa que tinha 5 quartos, que tinha... Então começou a vir morar amigo. E virou uma espécie de comunidade essa casa, com vários músicos. Então eu me beneficiei disso, porque passou a ser um centro de músicos. Você ia num restaurante, no bar do restaurante tinha um grupo tocando. E eu passei a tocar em lugares assim, foi uma escola para mim. Passei a tocar com dança, música para dança, contemporânea, moderna, né? Minha filha faz dança contemporânea, ela fala, pai, não é contemporânea, você tocava para dança moderna. E fui tocar com teatro, peças de teatro. Na verdade, a primeira versão da Ópera do Malandro, a versão original, que é do Chico Buarque, eu toquei. E foi um dos primeiros trabalhos que eu fiz. Um caminho que foi importante na minha vida e que um pouco me definiu como músico é a colaboração com músicos de todo o mundo. Colaborar com músicos de diferentes lugares do mundo e colaborar com músicos no Brasil de diferentes linguagens. Coisa que também eu acho que me identifica um pouco, é o diálogo com outras linguagens. Quando eu começo a trabalhar como músico, eu começo a dar muita importância, não elaborando naturalmente as questões de trabalho no sentido ético, no sentido do respeito, no sentido da valorização da atividade, porque a música era vista como, tá bom, você não quer trabalhar, vai fazer música. Você vai fazer um trabalho. Tem o cantor e tem os músicos. Em geral, o cantor recebe 95% e os músicos dividem os 5% restantes entre eles. Eu questionava, eu dizia, foi aí que eu resolvo fazer o núcleo. Eu falei, quer saber? Eu vou criar o meu próprio projeto, fazer a minha música e ver o que acontece. Tentar viver dela. Aí diziam, olha, as lojas não vão comprar, na época era loja de disco, as lojas não vão comprar porque não é música comercial, não tem cantor, né? Não é... Eu falei, bom, deixa eu levar na loja, deixa eu vender, porque eu quero entender se eles não comprarem, por que eles não compram. Então a gente vendia uma média de 1.000 discos por mês, que para uma grande gravadora é lixo, mas para a gente era incrível. E é assim que funciona o sistema do entretenimento também. Para cada Beyoncé que você tem que deu certo, tem 1.000 fracassadas. Então eu comecei a pensar, eu quero sobreviver sendo pequeno. E sendo autônomo e sendo livre. Eu te digo que eu sou feliz com o feito e grato à vida pela possibilidade de ter podido experimentar. Quando a música está acontecendo, de fato, eu sinto que eu estou vivo e que, como se todos os sentidos estivessem funcionando. É como se eu estivesse no meio do mato com tudo alerta. Especialmente quando você está criando no momento, porque você tem que estar muito ligado em todas as ideias que estão passando pela sua cabeça e transmitindo elas para o instrumento. E se você está com outros músicos, o que os outros estão fazendo, e como aquilo ficar vivo, e como aquilo manter. Então eu me sinto realmente como
como se acendesse todas as luzes. Pronto, essa seria a melhor imagem.